Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou a Márcia Aide Gomes da Silva e amo, contar as histórias, escrevê-las. Eu acho até que eu tenho algum jeito, algum talento para isso, mas a história que eu vou contar hoje tem tudo a ver comigo, porque aconteceu comigo. Na verdade, a minha mãe faz parte dessa história porque ela estava junto comigo. Então eu quero detalhar a história para que todas as pessoas do seu canal possam dela participar. Foi assim. Você sabe que antigamente, e eu não estou falando de tão antigamente assim, eu estou voltando aqui por o ano de 1985. Quer dizer, não é tão antigo assim, né, Paulinho? Ou é? Não, Márcia, não é tão antigo não, né? Tá voltando para 85. Então, antigamente, no dia de finados, havia aquele costume, nós íamos todos ao cemitério na tranquilidade das primeiras horas da manhã. Logo nas primeiras horas do dia, a gente tirava aquelas horinhas, porque o sol não estava tão forte. É 2 de novembro, né? Especialmente no Nordeste, 2 de novembro é um dia quente, é um dia de muito sol. E acaba no fim da tarde ou depois da tarde acaba chovendo, né? Então naquele dia 2 de novembro, antigamente a gente ia logo nas primeiras horas, aproveitava que o nosso corpo estava descansado, o ar mais fresco, então a gente podia fazer uma visita mais demorada no cemitério. Ano de 1985, o feriado do dia 2 de novembro, em honra aos falecidos, caiu justamente num sábado. Só que tinha uma outra coisa que a gente fazia no sábado. O 2 de novembro, coincidentemente, era feriado, mas caiu num sábado. O que a gente fazia no sábado? Limpeza. Quem é do meu tempo sabe o que eu estou falando. Era o dia do escovão. Alguém que está ouvindo a minha história aqui no canal do Paulinho sabe o que é escovão? Já viu um escovão? O escovão era aquele que revelava o brilho da cera vermelha. A gente primeiro, naqueles pisos, né? Ou era vermelhão, ou o piso era de madeira. De vez em quando também tinha uma cerâmica ou outra, a gente chamava de ladrilho. Tinha piso de ladrilho, tinha de vermelhão e tinha de madeira. Então a gente passava a cera, primeiro passava aquela cera vermelha, depois que... eu vou fazer o serviço completo, Paulinho Boa Pessoa. Primeiro era a palha de aço, para tirar a cera antiga. Então primeiro você passava a palha de aço, depois você varria a casa, de preferência com uma vassoura de pelo. Isso era um trabalho de sábado, hein? O trabalho para descansar de sábado era dessa limpeza. Aí passava a escova, na verdade, a vassoura de pelo, tirava aquele pó que produzia a palha de aço. Após isso, aí você se ajoelhava, joelho no chão, e ia passando a cera primeiro
primeiro, encerava tudo, mas joelho no chão. Aliás, o mesmo joelho que muitas vezes se colocava no chão para passar a palha de aço. Depois que a gente encerava, você dava um tempinho, pouco tempo, porque na medida que você passava a cera, ela já ia secando. Depois disso aí você fala, bom, agora é hora de passar o escovão. Não era enceradeira, não. A enceradeira já é uma coisa assim mais moderna, elétrica, que ajudava muito, era o escovão. Aí você colocava um pano, uma lã, embaixo do escovão, e aí era hora de dar o brilho na casa. E aquela cera vermelha começava a luzir, ainda mais no sol, né? No sol de novembro, no sol de dezembro, no sol do meio do dia. A casa ficava aquele brilho. Olha, tinha mulher, aqui vai uma curiosidade, tinha mulher que deixava o chão tão brilhoso em dias assim, que ela temia usar saia ou vestido e que algum homem olhasse no reflexo do chão, podia ver a calcinha dela. Você acredita? Você tá brincando, ô Márcia Aide? Sério, Márcia? É, Paulinho, sério. O chão ficava tão brilhoso, tão cheio de luz, que dizem que tinha que homem que ficava olhando assim no chão para poder ver a calcinha da mulher. Você acredita nisso? É, eu imagino que talvez seja verdade. Muito bem. Então, era assim, sabe? Aquele sábado foi exatamente assim. Ah, e não era só o chão. Depois a gente passava o óleo de peroba nos móveis da casa. Então o brilho era para o chão e depois o brilho para os móveis da casa com óleo de peroba. Então aquele sábado, que também era dia de finados, aquele dia foi maçante, porque eu tive que primeiro fazer esse serviço. A faxina em casa, a limpeza em casa, o brilho no chão em casa, o brilho nos móveis em casa, quem dava eu. Eu que era obrigado a cuidar disso tudo. Eu que era a mocinha da casa, a Márcia Aide. Eu contava naquele tempo meus 16 para 17 anos. E tempo bom, Paulinho! Bom, naquele sábado foi assim. Quando deu à tarde, eu já tinha feito o trabalho durante o dia todo. Quando deu de tarde, eu tinha aquela obrigação de ir ao cemitério, porque era dia 2 de novembro. Então a visita ao jazigo acabou ficando em segundo plano. Encerrei a minha labuta e só deu para ir ao cemitério 15 para 5 da tarde. Nossa, também fiquei dando brilho no chão, brilho nos móveis, não era mole não. 15 para 5 da tarde. Eu fui carregando um balde de flores colhidas no quintal, margaridas. Colhi as margaridas. E resmungando, porque eu estava com os joelhos esfolados, as unhas arruinadas devido ao óleo de peroba, sentindo o meu corpo mais cansado que burro estropiado. Fui eu marchando, em companhia da minha amada mãe, a Dona Teresa, rumo à necrópole municipal, rumo ao cemitério. Só eu e minha mãe. Eu, Márcia Aide e minha mãe Teresa. Lá fomos nós. O horário inconveniente, podia ter vindo cedo ao cemitério, mas só pude vir agora, sabe aquelas lamentações? A rotina estafante afugentaram os demais familiares, só eu e minha mãe. O sol já baixava no horizonte quando nós atravessamos o largo portão da tenebrosa construção secular. Estávamos no cemitério. Transitando em meio aos túmulos, os meus olhos de lince. Ah, eu sou boa para enxergar. Se sou boa para enxergar até hoje, você imagina naquele tempo então. Meus olhos de lince detectaram uma lápide vistosa, que possivelmente aquela lápide fora restaurada naqueles dias. Sobre o mármore suntuoso, destacava-se uma moldura oval e prateada. E dentro daquela moldura
Meu Deus do céu, o que era aquilo? Meu Deus do céu! Um dos rostos masculinos mais perfeitos e marcantes que eu já tinha visto na minha vida. Possivelmente tinha aquelas feições quando a morte o arrebatou. Impressionante a beleza daquele jovem. Os cabelos eram bem lisos e fartos e escuros, assim, jogados para trás, formando um topete ao estilo Elvis Presley. Aliás, era a cara do Elvis Presley. Era impressionantemente parecido com o Elvis Presley. O nariz, bem perfilado, harmonizava-se perfeitamente com o maxilar ligeiramente quadrado, que exibia uma charmosa covinha. Meu Deus, é o Elvis de novo. O retrato era em preto e branco, mas aquele brilho acentuado do olhar evidenciava que aquilo era de uma íris bem clara. Quer dizer, tinha os olhos claros, azuis. Os olhos do Elvis Presley eram assim, não eram? Meu Deus, é o Elvis de novo. Além disso, havia uma pinta próxima à orelha e um sorriso no canto da boca completava o visual daquele verdadeiro galã de Hollywood. Que coisa mais linda, que homem é esse? Eu nunca tinha visto um homem tão lindo na minha vida. Gente de Deus, que desperdício esse homem morrer com essa beleza. A minha mãe, ela foi seguindo sem perceber, sem notar o meu encantamento diante daquele retrato daquele finado. Eu fiquei ali. Eu fiquei extasiada. Eu fiquei enamorada daquele retrato. Olha, eu confesso que eu fiquei apaixonada por aquele retrato. O piado de um pássaro rumo ao ninho me fez levantar a cabeça e perceber que eu não tinha tempo a perder, porque afinal de contas, como eu disse, o sol já se punha, a noite já caía. Eu dei mais uma espiada na beleza daquele homem e segui os passos da minha mãe, mas eu segui pensando besteira. Meu Deus, eu nunca vi um homem tão lindo na minha vida. Que pena que esse homem esteja morto. Que pena. Que vida injusta. Eu cheguei à conclusão, que vida mais injusta. Por que só agora que eu estou tendo a oportunidade de conhecer essa beldade, esse homem tão lindo, ele está morto? Eu desejei ter sido contemporânea do falecido. Embora eu visse apenas o retrato do seu rosto, em todos os detalhes, eu imaginei mais ou menos qual seria a sua estatura. Imaginei que ele tivesse o tamanho do Elvis Presley. Ele devia ser alto também, porque para mim, e essa é uma concepção que eu tenho dos homens, me perdoem os baixinhos, mas somente os homens altos é que eram bonitos. Essa sempre foi a minha concepção de homem, tá? Depois eu digo com quem eu me casei. Mas a minha concepção sempre fora essa. Os homens altos é que eram bonitos. E finalmente eu tinha achado um homem que faria comigo um belíssimo par. Aquele sim. Eu estava apaixonada. Eu só tinha visto a foto do rosto dele uma vez. Claro que se os nossos destinos tivessem se cruzado, ele em vida, eu não teria aberto nunca mão daquele homem. Nunca. Eu não teria perdido aquele homem nunca. Bom, aí a minha mãe, que caminhava à frente, encontrou o túmulo do meu avô. Chegamos ao túmulo do vovô. Eu parei de pensar e invocar besteiras. Com o coração extravasando de saudade do meu falecido avô, eu comecei a arrumar as flores, as velas. Depois, com a voz embargada, eu me ajoelhei ali. Como a minha mãe já estava ajoelhada, eu fiquei fazendo as orações e eu acho que eu exagerei, porque às vezes quando eu estava fazendo a oração pelo meu avô, vinha o pensamento daquele
daquele moço da foto que eu tinha visto. E aí atrapalhava a minha reza, sabe? Eu falava, meu Deus, isso é pecado. Eu não posso deixar que o moço que eu vi da foto, pelo qual me apaixonei, atrapalhe a oração que eu estou dedicando para o meu avô. Eu começava de novo. Eu me lembro que a minha mãe me chamou ainda umas 2 vezes. Ela me chamou pelo menos umas 2 vezes. Aide, vamos, Aide. E teve uma hora que eu já não aguentava mais, porque era a fotografia do homem atrapalhando a minha reza pelo meu avô. E era minha mãe me chamando, vamos, Aide. Que eu não aguentei, falei, mãe, vai indo. Mãe, vai indo. E a minha mãe se levantou e foi. E eu tratei de me concentrar, ajoelhada como eu estava, fechei os olhos, porque eu precisava me concentrar na reza pelo meu avô. Fiz aquela reza mais um tempo. E quando eu levantei a cabeça, a noite, a boca da noite, já havia caído no cemitério. O sol se colocou muito rapidamente. Era a boca da noite que havia chegado. Naquela boca da noite, meio lusco-fusco, no que eu olho, a menos de 3 metros de mim, eu vejo um homem alto, de cabelos lisos escuros, o cabelo jogado para trás, os olhos azuis, o queixo ligeiramente quadrado, com covinha e tudo. Ele estava assim, parado quando me viu, quando eu o vi, ele estava parado, braços cruzados, nem sério nem sorridente. Aquele sorriso no canto da boca. E olhava fixamente para mim, mas sem nada falar, sem nada dizer. Eu levei aquele susto. Eu abaixei assim a cabeça, eu procurei fechar os olhos e manter silêncio. Uma vez que eu estava rezando pelo meu avô, eu rezei. Eu comecei a invocar todos os anjos e santos. E senti tudo arrepiar em mim. Não sei se o medo do lugar, o medo da noite que já tinha praticamente chegado, o medo do desconhecido, o medo das coisas desconhecidas, enfim. Parecia que o chão estava se abrindo para me engolir. Aí eu abri os olhos de novo e ele continuava lá. A minha mãe, por que eu dispensei a minha mãe? A minha mãe tinha saído. Onde é que será que ela estava? No meio do cemitério? Já havia saído totalmente do cemitério? Eu pensei em gritar a minha mãe. O nome dela é Dona Teresa, conforme eu já disse aqui. Eu não sabia até se eu gritava pelo nome Dona Teresa ou se eu gritava mãe, sei lá. Mas eu continuava ali ajoelhada. Aliás, eu não parava de rezar. O vento soprou e trouxe consigo um cheiro de almíscar. Aquele perfume famoso, almíscar. Meu Deus, além de bonito não, além de lindo, ainda por cima era cheiroso. Cheiro de almíscar, como eu adorava aquele cheiro. Aliás, cheiro que eu nunca mais senti. Eu não sei precisar quanto tempo durou a cena, mas eu me lembro que a minha mãe não estava mais, só eu e aquela beldade à minha frente. Foi quando eu escutei a voz grave, meio rouca, mas bastante gentil. Foi quando ele começou a cantar. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. Meu Deus, essa música é do Elvis Presley. La-da, la-da, la-da. For my darling, I love you, and my always will. Meu Deus, será que é o Elvis? Ele ainda cantava. Como eu estava no túmulo do meu avô, onde eu havia colocado as margaridas, havia uma margarida assim, branca, linda,
com amarelo no seu interior, bem no centro o amarelo, destacando aquele branco. Eu peguei uma margarida daquela, meio que para agradar o rapaz, e entreguei para ele. Ele estava bem perto de mim. Ele levou a margarida consigo. Vi quando ele se encaminhou para aquele túmulo onde eu havia visto a foto. Chegando lá no túmulo, ele olhou para trás, já não cantava mais. Mantinha um meio sorriso nos lábios. E foi assim que ele desapareceu. Eu precisei de um tempo para me refazer, mas eu tive essa visão, esta visagem. O rapaz me apareceu cantando uma música do Elvis Presley. Quando eu ganhei forças, recuperei a força das minhas pernas, me coloquei de pé e quase que correndo eu fui saindo pelo cemitério a tempo ainda de alcançar a minha mãe, que estava no portão me esperando. Aide, você não vinha mais! Mãe, desculpa, mas o atraso tem um motivo. Foi quando eu contei para ela. A minha mãe riu da minha cara, do susto que eu havia levado. Falou, que você ficou impressionada com a morte do Elvis Presley, que não faz tanto tempo assim. Foi só por isso, filha. Poderia ter ficado nessa história da minha mãe. No momento em que o cemitério começava a tocar a Ave Maria de Schubert, anunciando às 6 horas da tarde. No entanto, eu não quis deixar assim. Dias depois eu voltei ao cemitério. Eu tinha amizade com o Rogério, um rapaz que trabalhava na prefeitura, e ele era o zelador do cemitério. Eu queria saber do Rogério de quem era aquele túmulo. Não ficava longe do túmulo do meu avô, só que aquela foi a primeira vez que eu vi a foto. A foto estava lá, não fora uma visagem apenas, não. A foto existia o túmulo. E o Rogério então me disse que era de uma família tradicional da nossa cidade, a nossa cidade baiana, e que ele pertencia inclusive à família de políticos. E era um rapaz que havia falecido com a idade de 24 anos. E esse era fã incondicional do Elvis Presley. Fiquei muito curiosa, fui atrás da família. Ele já havia falecido naquela época, há 11 anos. Ele morreu em 1974, há 11 anos. Ele estava sepultado ali. E para aquele dia de finados de 1985 é que aquela foto havia ficado pronta. Me interessei muito, porque eu vi aquele rapaz. E para amenizar um pouco o meu susto, ele me apareceu cantando uma música de Elvis, que era um ídolo para mim, mas um ídolo muito maior para ele ainda. O Love Me Tender, uma música que realmente é belíssima no Elvis. Desde então, eu nunca mais esqueci tais fatos. Nunca mais. Não sei, mas às vezes eu digo sempre que, digo até para os meus filhos, que talvez se eu tivesse cruzado o caminho do Marcos, esse era o nome do rapaz falecido, se eu tivesse cruzado o caminho do Marcos em vida, talvez, quem sabe, tivéssemos namorado, noivado e até casado. Ele era o tipo do homem que eu sempre gostei. Lindo, a cara do Elvis, era um homem alto, sim, um homem de 1,80 m de altura, alto, portanto, mas nós não nos cruzamos em vida. Apenas foi este o encontro que nós tivemos naquele 2 de novembro de 1985 e que, aliás, nunca mais se repetiu. Sempre gostei dos homens assim, mas acabei me casando com o Jadir. O Jadir que me fez feliz, o Jadir que me deu 3 maravilhosos filhos e o Jadir que tem 1,68 m de altura. Nós temos
praticamente eu e ele a mesma altura. Aí, quando eu falo do almíscar, o perfume que eu senti naquele dia, o Jadir brinca comigo que nos menores frascos é que ficam os melhores perfumes. Eu acho que ele está certo. Mas essa era a história que eu tinha para contar. Eu, Márcia Aide Gomes da Silva, hoje na História da Meia-Noite.